Da fraqueza tiraram forças, os quais pela fé venceram. Muitas vezes quando falamos em fé, muitos pensam que fé é algo sobrenatural. Olha, você precisa ter fé, como se espera que do céu vai descer algo sobre você, espera que vai acontecer algo sobrenatural. Muitos pensam que fé é algo que virá de algum lugar. Fé é atitude. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem que colocar a palavra de Deus em prática. Ouve a palavra e coloca em prática. Então a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática. Quando Deus fala, Deus está trazendo uma mudança. Deus está te alertando: olha, cuidado com isso, não vai por esse caminho. Olha, cuidado com a mágoa, cuidado com o ressentimento, cuidado com as pequenas coisas que vai entrando no teu coração e vai se tornando um monstro. Cuidado com o que fala, cuidado com o que ouve, cuidado com quem anda. Então fé é atitude. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um homem, ele já nasceu num ambiente de riqueza, de muita prosperidade, muita honra. Esse homem foi Moisés. Vocês conhecem a história. Ele é levado pela filha de Faraó, e ele vai ali para o palácio. Ali ele recebe todas as instruções, tem todo o direito que poderia ter naquele palácio, estudo, tudo ele recebeu. Mas chega um momento que ele precisa tomar uma decisão. Deus chama ele e diz: eu vou te usar para libertar o meu povo que está escravo. O povo dele estava escravo, e ele estava dentro do palácio. Ele poderia naquele momento pensar: eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele tinha um sonho de ver o seu povo ser liberto. Ele tinha um sonho que o seu povo sabia das promessas de Deus através de Abraão. Então ele sabia que o povo seria liberto para uma terra prometida. E ele tem agora que tomar decisões. Tem que decidir o que ele vai fazer, como ele vai reagir. Abra a tua Bíblia em Êxodo. O Senhor vai falar sobre a vida de Moisés. E Deus fala a Moisés para que ele saia. A palavra do Senhor em Hebreus mesmo, Hebreus fala sobre Moisés. Abra a tua Bíblia em Hebreus, para que possamos entender no versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Ele escolheu, ele deixou, versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ficou firme, como vendo o invisível. Então o sonho, ele precisa ver aquilo que não está aparente ainda. Ele precisa olhar para a promessa, para aquilo que temos de promessa, para aquilo que estamos sonhando e estamos projetando. Olhando para o quê? Nós estamos num mundo tão conturbado. Nós vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para o que nesse mundo? A palavra em Hebreus capítulo 12 diz assim no versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai,
pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, olhando para Jesus, e diz: considerai, pois aquele que suportou tais condições, olhando para Jesus. Jesus, ele olhou não para a situação que estava vivendo. Se você quer colocar os seus sonhos em prática, não olhe para a situação, olhe para aquilo que você está projetando, olhe para onde você quer chegar. Aí a fé, ela vai sendo exercitada. Se você olha para a situação, se você olha por aqueles que te odeiam, se você olha por aqueles que não torcem por você, se você perde muito tempo ouvindo ou procurando saber quem não quer que você vença, você para. Não escute os invejosos. Não pare para ouvir pessoas que te odeiam. Caminhe, vai na tua força, vai buscando força em Deus. Jesus, quando olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, ele não olhou pela situação, ele olhou pelo resultado. Ele sabia que a sua atitude iria trazer resultado. O que te leva a avançar é o resultado. Não é a circunstância, não é aquilo que está em nossa volta, não é aquilo que está acontecendo. A moça do diagnóstico de morte, ao pôr os seus sonhos em prática, vai ganhando vida. Algo que ela não entendia, ela nunca tinha ido tomar um banho de chuva. E ela decide tomar um banho de chuva. Começa a chover, ela vai tomar um banho de chuva. E ela começa a relatar a sensação da água caindo no seu rosto, caindo e descendo aos seus pés, ela sentindo o chão ficando mais fofo. Ela vai descrevendo aquilo que por 23 anos ela não sabia que existia. Porque ela estava dentro de uma rotina, cheia de sonhos, mas sem colocar em prática. Morrer, o médico chega para ela, depois de estar acompanhando ela naquele processo, o médico dá uma palavra para ela: morrer não é tão fácil como parece. O médico deu o primeiro diagnóstico: em 3 meses, você vai morrer. Mas ele vê a reação daquela moça, ele diz: morrer não é tão fácil. Quem quer viver, vai ganhando vida. Aquela moça mesmo com um decreto de morte, ela vai ganhando vida. Todos nós temos um decreto de morte. Eu não sei quando. É isso que faz a diferença. Eu não sei qual será o meu dia. Por isso, cada dia que eu vivo tem que ser o melhor. Cada dia que eu vivo, eu preciso desfrutar dele. Eu perco muito tempo com coisas malignas, com picuinhas, com coisas que machucam o coração, com coisas que nos entristecem, ouvindo pessoas que não sabem o que fazem da sua vida e querem estragar a sua. Então, viva o melhor. Acordou? Agradeça a Deus. Deus te deu mais um dia. Deus te presenteou mais um dia. Viva o melhor desse dia. Agradeça a Deus, venha adorar a Deus, venha louvar, venha cantar. Quantas pessoas chegam à igreja tão cabisbaixa que não conseguem louvar? Tome uma decisão. Hoje eu vou louvar ao Senhor. Hoje eu tenho fôlego, hoje eu tenho alegria. Hoje eu vou dar o melhor para Deus. A oportunidade de estar nesse lugar. Então a morte lhe trouxe vida. A morte trouxe vida. Aquela moça, ao receber um diagnóstico de morte, ela começou a viver. Ela começou a viver. Nós temos um diagnóstico de morte. Qual é o nosso diagnóstico de morte? O pecado. O salário do pecado é a morte. Todos os dias eu preciso buscar o perdão em Deus. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso ser perdoado. Eu não sei qual é o meu dia.
eu não sei que dia eu vou partir, mas eu sei que se o Senhor me deu esse dia, esse é o melhor dia. Eu vou viver o melhor. Voltando aos heróis da fé, venceram reinos. Venceram reinos. Homens que pela fé venceram reinos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, atitude. Nós falamos muito de justiça em nosso país, mas nós temos que praticar a justiça. Nós falamos muito de corrupção em nosso país, mas nós temos que vencer a corrupção. Corrupção do nosso eu, do nosso ser. Nós temos que vencer todo esse mal que vai tomando conta do ser humano. Então nós temos que vencer tudo isso, praticar a justiça. Alcançaram promessas. Como é que se alcança a promessa? Perseverança. Não desistir, não tirar a mão do arado, não voltar para trás. Eles alcançaram promessas. A promessa não vai te alcançar, você tem que alcançar a promessa. A promessa, a palavra profética, ela está na atmosfera, até que alguém diga, é para mim. O pastor, às vezes, ele lança uma palavra profética e a pessoa tem que dizer, eu creio, eu tomo posse. E viva pela promessa, e alcance a promessa, porque a promessa ela fica na atmosfera, até que alguém traga a existência. Fecharam a boca do inimigo, algo que nós temos que fazer, fechar a boca do inimigo. Viva de uma forma que o inimigo não tenha o que falar de você. Não dê motivos para que o inimigo fale de você. Se ele te maltrata, trate ele bem. Se nós somos cristãos, nós temos que aprender com Cristo. Cristo nos ensinou, olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te pedir a tua capa, entrega. Se alguém te dar um tapa no rosto, dá o outro rosto. Não pratica o mal com o mal. Fecharam a boca do inimigo. O inimigo não tinha o que falar deles. O inimigo tem que chegar e falar, olha, eu não sei, eu não gosto dele, mas eu não tenho o que falar dele. Eu não tenho o que falar. Ele é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem sonhos, tem projetos. Ele pode não gostar de você. Uma coisa eu sei, o inimigo não gosta de mim, mas eu também não gosto dele. Não tenho nada com ele, fujo dele, põe ele para fugir. Resiste o inimigo e ele fugirá de vós. Fecharam a boca do inimigo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, esforçaram e colocaram em fugida os exércitos estranhos. Esforçaram e colocaram em fuga. O que a palavra do Senhor nos diz? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O diabo tem atormentado minha casa, o diabo tem atormentado minha vida, o diabo trabalha contra mim, olha, é tanta coisa contra mim. Resista. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar para que ele entre. Cantamos sobre portas abertas. Porta aberta só para Deus. O inimigo tem porta fechada. Não abra as portas para o inimigo. Não responda aquilo que ele está querendo que você fale. Não use as suas palavras. Esforçaram e colocaram em fugida. Escaparam de ciladas. O esforço traz a recompensa. O que é que traz o esforço? A recompensa. Quando nos esforçamos, temos a recompensa. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. O tempo nessa terra é passageiro. Uns vivem 70 anos, 80 anos,
outros vivem 20, mas uma coisa é certa: temos que viver o melhor. Temos que viver e desfrutar do melhor de Deus. As circunstâncias são os governantes dos fracos. Os fracos ficam esperando as circunstâncias se melhorar, se algo acontecer, se o governo mudar. Esses são os fracos. Nós estamos sempre esperando em alguém. Olha, se o governo mudar, se o governo fizer isso, se o governo fizer aquilo. Eu quero dizer algo que eu venho acompanhando durante muito tempo. Aqueles que se posicionam, aqueles que têm atitudes contra a crise, vence a crise. Meu pai tinha uma palavra e dizia: o Brasil sempre esteve em crise. Meu pai veio da Itália com 6 anos. E com 70 anos, mais ou menos, ele sempre repetia essa mesma palavra: filho, ninguém rasga dinheiro, ninguém coloca fogo no dinheiro. Se ele não está na tua mão, está na mão de outro. Crise é você que vive. Saia da crise, não pare na crise, tenha atitudes, vai buscar saídas, vai buscar como vencer. E ele dizia: o Brasil, desde que eu cheguei no Brasil, o Brasil está em crise. E as pessoas aceitam. E ficam anos e anos pensando: vai entrar fulano que vai melhorar, vai entrar ciclano que vai melhorar. Não, vai melhorar quando você tomar atitude. Você se levantar pela manhã, você decidir, você sonhar os seus sonhos, você ir atrás dos seus sonhos e fazer a realidade, mudar a atitude, tirar a preguiça, tirar o sonho, o sono demasiado. Então, as circunstâncias são os governantes dos fracos, mas são instrumentos dos sábios. Os sábios, eles usam as adversidades para romper. Quando chega um problema, eu não sei como resolver, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam os seus decretos, que ouvem a sua palavra, que dão crédito à sua palavra, é uma oportunidade que Deus está dando para romper. Então, sonhos é atitude. Sonho não é algo que vem sobre nós e nos pega ali desprevenidos e as coisas começam a mudar. A diligência, nós temos que buscar uma mudança, buscar em Deus. A proteção de Deus, nós temos promessa. Isaías capítulo 54, eu digo que as palavras proféticas, elas estão na atmosfera, e nós temos que trazer e falar: eu vivo isso. Quando eu leio o Salmo 91, eu digo: o Salmo 91 foi escrito para mim. Quando eu leio o Salmo 91, eu digo: eu sou essa pessoa, que 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas eu não sou atingido. É uma promessa. Na tua casa não virá pragas, é uma promessa. Então nós temos que começar a tomar posse da palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isaías 54, versículo 10 diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo ornamento, te fundarei sobre as safiras, farei os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, com a justiça serás estabelecida, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti.
Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Diz, essa palavra se refere a mim. São promessas. Se você não traz para a sua vida, ela está na atmosfera. O Senhor lançou, deu a palavra. Olha, poderão se juntar contra você, mas eu não permiti. Não fui eu que mandei. E por causa de ti, eles vão cair. Por causa de você. Então são palavras que são promessas a um povo, e nós somos o povo de Deus. O homem sem fé, ele não tem aliança com Deus. O homem, quando ele começa a entender que fé é uma atitude, a primeira coisa que ele faz é uma aliança com Deus. Sem aliança com Deus, você não vence. Porque há uma guerra espiritual, há uma luta espiritual. Há pessoas que te odeiam, há pessoas que odeiam porque você está servindo a Deus, há pessoas que te odeiam porque você está conquistando, há pessoas que nem te conhecem e te odeiam. Há pessoas que nunca ouviram ou sentaram para ter uma conversa com você, mas têm um pensamento contrário de você. Vocês já ouviram falar sobre o vagalume e a cobra? A cobra estava atacando um vagalume, e o vagalume pergunta para ela: mas por que você quer me devorar? Eu não faço parte da sua cadeia de alimentos. E a cobra responde: a tua luz me incomoda. A tua luz me incomoda. Se você tem a luz de Cristo, a tua luz incomoda o mundo. Você pode se perguntar: mas essa pessoa nunca fez nada, por que ela está desse jeito? A tua luz incomoda. Então comece uma aliança com Deus. A aliança com Deus é exatamente isso. Eu vou te guardar, eu vou te colocar em segurança. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. A promessa está dizendo: não é que não tem o devorador. Para mim vencer, não deveria ter o devorador, não deveria ter o invejoso, não deveria ter aquele que me odeia. Não, ele existe, mas o Senhor te guarda dele. José, ele tem sonhos, e a primeira palavra que ele recebe é uma palavra de ódio. Quem você pensa que é? Por que esse sonho de governo? Por que esse sonho de estar acima de todos nós? O esforço traz a recompensa. Nada caiu sobre a vida de José por acaso. Ele foi levado escravo. Os primeiros dias de José, ele poderia pensar: Deus me abandonou. Quantas vezes desistimos por causa das dificuldades? Quantas vezes desistimos porque tem pessoas que trabalham contra nós? Quantas vezes abrimos mão por causa dos invejosos? Quantas vezes deixamos a promessa e não tomamos posse da promessa porque pensamos que o inimigo é mais forte do que o nosso Deus? José, ele é levado para o Egito. A vida não foi fácil. Foi parar primeiramente num poço, depois foi para o calabouço, sofreu assédio da mulher da casa que ele estava, de Potifar, sofreu
várias ameaças, mas o esforço de José levou ele a um hábito. Qual era o hábito de José? Fé. Confiar em Deus. José sabia que os sonhos que foram plantados nele eram de Deus. Quando você sabe, não importa quanto tempo você tem de vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Se tiver um dia, viva o teu sonho, viva o melhor. Seja um instrumento na mão de Deus. Se alegre com o que Deus colocou hoje. Se alegre com aquilo que Deus te deu. Essa moça, ela se torna um livro, se torna um filme, é um fato verídico. Ela aprendeu que ela estava desperdiçando a sua vida. Tinha um mau emprego. O seu pai era uma pessoa que tinha ido preso. A vida nada oferecia para ela. Se ela parasse e pensasse, o que eu mereço é a morte mesmo. Quando ela recebe o diagnóstico de morte, ela olha para si mesma e ela diz, eu não vivi. Quantas vezes nós estamos nessa situação? Recebemos a bênção dos céus. Fomos separados e escolhidos. Deus te escolheu no ventre da tua mãe. E você não sabe quem você é ainda. Está desorientado, perdido, indo pela cabeça dos outros, não vivendo aquilo que tem de melhor no Evangelho, não tendo aliança com Deus, não descobrindo que Deus tem o melhor para nós, não vivendo o melhor de cada dia, vivendo trancado dentro de um quarto, depressivo, chorando, amaldiçoando o seu dia, pensando que não é merecedor. Mas José, apesar de todo o sofrimento que ele teve, de toda a rejeição que ele sofreu, o esforço de José formou nele um hábito e um costume. Ele, todos os dias, ele falava de Deus onde ele estava. Tanto é que Faraó, ao ouvi-lo, faz uma palavra, uma pergunta: onde encontraremos um homem que tem o Espírito de Deus como esse? Em todo o império de Faraó, ele olhou e não viu alguém que tinha o ânimo de José. A palavra do Senhor diz que nós somos luz, que nós somos o sal da terra. Se nós estamos vivendo de cabisbaixo, chorando, nós somos a vergonha do Evangelho. Se nós, ao enfrentarmos um problema, nós nos trancamos dentro de um quarto e choramos, nós somos a vergonha de Cristo. Cristo padeceu por nós. Tudo que você possa estar padecendo nesta vida, Jesus já sofreu. Foi rejeitado pelos seus familiares, foi rejeitado pelos amigos, foi espancado, foi humilhado, mas a palavra diz que ele tinha um objetivo. Ele não olhou o momento, ele tinha um objetivo, ele tinha um projeto. Você só vai viver e ser vencedor se você tiver um projeto de vida. Você só vai vencer e ser vencedor se você vencer todos os obstáculos, tudo aquilo que se levanta. Os heróis da fé, eles não eram herói porque alguém deu um título a eles. Quantas vezes ficamos esperando alguém nos honrar? Olha, alguém precisa reconhecer quem eu sou, alguém precisa me dar um título. Esses homens, eles tiveram um título de heróis da fé porque eles venceram reinos, eles criaram hábitos, praticaram justiça, alcançaram, agiram com perseverança, fecharam a boca do inimigo. O inimigo não tinha o que falar deles, o inimigo vinha contra eles e eles não respondiam, iam para o sacrifício. A grande pergunta é: nós sabemos que os cristãos serão perseguidos, nós estamos prontos para a perseguição? Ou nós vamos negar Cristo? Ou seremos o primeiro a falar, eu não conheço?
Ou seremos confiantes na vida eterna, que iremos dizer: pode matar esse corpo para nada serve, porque eu tenho uma promessa do céu. A igreja tem que se preparar para isso. A moça recebeu um diagnóstico, 3 meses de vida. Ela se preparou para viver 3 meses. Ela avançou muito mais do que 3 meses. O médico chega e diz: não é fácil morrer quem quer viver. Não é fácil ser derrotado quem quer vencer. Não é fácil derrotar aquele que cai e levanta. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas todas as vezes ele se coloca de pé novamente. O mundo pode vir contra você, te derrubar, mas a tua fé te coloca de pé novamente. É isso que deixa o inimigo atordoado. Mas eu pensei que tinha vencido, eu pensei que agora ele ia desanimar. Não desanima, o justo se coloca de pé, quantas vezes ele cair, se posiciona. Então José, no seu esforço, ele teve que aprender o hábito, o costume da terra, a língua dos egípcios. Qual foi o resultado? Se tornou provedor do Egito, do mundo, se tornou governador. Faraó dá uma palavra e diz: José é como meu pai. José cuidou de mim. O mundo tem que olhar para a igreja. O mundo tem que olhar para nós e dizer: ah, se não fosse a igreja. Todas as vezes que eu tenho um problema, eu vou à igreja e saio de lá abençoado. Ontem veio um rapaz fazer uma entrega para nós. Ele deu uma palavra muito interessante. Ele disse: não é evangélico. Ele entrou aqui e disse: pastor, pastora. Ela chamou a minha esposa de pastora. Todas as vezes que eu entro aqui, eu sinto uma paz tão grande. Eu sinto uma paz nesse lugar. O Espírito de Deus tem que trazer a paz onde nós estamos. Se você se deixar abater pelas circunstâncias, as circunstâncias governam a tua vida. Se você se deixar levar pelas notícias, as notícias vão te entristecer, vão te derrubar. Mas se você se posicionar como discípulo de Jesus, você é mais do que vencedor. Nada te afeta, nada te derruba, nada muda a tua fé. Muitas vezes as pessoas até dizem: ah, eu não tenho fé. Ah, pastor, gostaria de ter a fé que você tem. Mas a fé é algo que nós precisamos alimentar. A fé é algo que vai crescendo. É algo que nós vamos acrescentando. A fé é pelo ouvir. E quando ouvimos a palavra de Deus, nós vamos acrescentando a fé àquilo que nós ouvimos. Abra a tua Bíblia, 2ª carta do apóstolo Pedro, 1º capítulo, versículo 5. Prática das virtudes cristãs. Se você serve a Cristo, se você é discípulo de Cristo, se você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem que colocar em prática as virtudes de Cristo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento a temperança a paciência a piedade o amor fraternal e o amor fraternal o amor. Hábitos. O que é fé? Hábito. Eu não vou cair, eu não vou ficar prostrado. Tenho o direito de chorar? Tenho o direito de chorar. Posso até chorar. Eu gosto muito da passagem de Neemias, quando ele vai visitar a terra. Ele ouve falar que a terra estava destruída, que os que voltaram para lá nada fizeram. Os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas a fogo, e ele então põe em seu coração que ele vai reconstruir Jerusalém, vai reconstruir o muro, vai colocar a cidade de pé novamente. E quando ele volta para Jerusalém, ao ver a situação,
ele senta e chora. Há situações que nós temos que sentar e chorar. Mas uma coisa é certa, não pode permanecer no choro. Neemias se levanta, e em 56 dias, ele reconstrói os muros. Não é porque não tinha oposição, não é porque não tinha pessoas que queriam matá-lo, não é porque não tinha pessoas que estavam fazendo reunião contra a vida dele, mas ele tinha fé, e a fé te coloca de pé. A fé te faz mais do que vencedor. Eu tenho um sonho, e esse sonho precisa ser colocado em prática. Eu tenho um sonho. Se tem um sonho de ser médico, precisa estudar. Se tem um sonho de ser astronauta, precisa estudar. O sonho precisa de esforço. O sonho precisa de dedicação. Se acerque de pessoas que dão bons conselhos. Fuja das pessoas que destroem sonhos. Fuja das pessoas que chegam para você e dizem, não dá certo. Se achegue a pessoas que têm a fé em Deus e te digam, olha, levanta a cabeça, você vai vencer. Você vai conseguir. Em Deus você vai conseguir. Pessoas que tenham um testemunho, olha, eu já passei por isso e eu venci. E você vai vencer também. Tome posse. Agora a fé, não fique esperando a fé vir ao teu coração. Ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E quando ouvir a palavra de Deus, coloque em prática. Comece a colocar em prática. Não é ser religioso, é colocar a palavra de Deus em prática. Comece a ter uma aliança com Deus. Comece a fazer uma aliança em todas as áreas. Vai casar? Chame Deus primeiro. Chame Deus primeiro. Vai fazer um negócio? Peça orientação de Deus. Recebeu um bom valor? Honre ao Senhor. Dízimos, ofertas, honre ao Senhor. Não pense que, eu venci. Não, confia em Deus, confia no Senhor. Então vá acrescentando, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você colocar isso em prática, a ociosidade sai, porque você tem algo a fazer. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. A vida é uma grande obra. O teu casamento é uma grande obra. Teus filhos é uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Não pare por aqueles que estão falando para você desistir, ou querendo pôr outro rumo na tua vida. Ouça a palavra de Deus, ouça o Senhor. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Não ouça os invejosos. Não ouçam aqueles que se praguejam contra você. Não ouçam o inimigo. Ouça a palavra de Deus. Dá crédito à palavra de Deus. Acrescente a tua fé, diligência. Não abra mão dos teus propósitos. Fale com Deus nessa manhã. Como José teve que inventar tantas afrontas, como Jesus enfrentou tantas afrontas, todos eles tinham um propósito. Como Moisés teve que abrir mão de muitas coisas para a sua conquista. Muitas vezes temos que abrir mão de muitas coisas que não vale a pena. Pensamos que é riqueza, pensamos que é bênção. Abra mão. Continue na sua força, continue com Deus, continue com a aliança.
Abra mão das coisas mundanas, das coisas passageiras. Procure aquilo que alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito, aquilo que te fortalece na fé. Vai acrescentando virtudes à tua fé. Fala com Deus nessa manhã. Se você está ocioso, se você está estéril no mundo espiritual, comece a falar com o Senhor. Senhor, eu não posso parar nessa dor. Senhor, eu não posso parar no pior dia. Eu não posso parar nessa situação. Senhor, eu vou levantar a cabeça, porque o justo, ele cai 7 vezes, mas 7 vezes ele se levanta. Fale com o Senhor nessa noite, nessa manhã. Peça ao Senhor que derrame bênção sobre você. Que a palavra do Senhor venha aos seus ouvidos e você tome posse da palavra. Senhor meu Pai, Senhor, temos desafios, temos sonhos, temos projetos, mas o mundo diz que nós não vamos vencer. O mundo diz que é melhor desistirmos. O mundo quer nos sufocar, o mundo quer nos jogar num poço e, se possível, nos matar. Mas, Senhor, nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua bondade. Senhor, me toma pelas mãos, me faça caminhar direito. Senhor, eu tenho a certeza que contigo eu tudo posso. Eu posso vencer o mundo, eu posso vencer o inimigo, eu posso colocar o inimigo em fuga, porque, Senhor, eu tenho resistido todas as opções malignas. Tudo aquilo que não provém de Ti não serve para mim. Senhor, dá a Tua palavra ao meu coração. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?